Estamos ao vivo, estamos gravando essa aula, começando agora. Quem precisar assistir esse vídeo depois vai ter uma outra visão, né? Não pela plataforma, mas pelo YouTube. E nós vamos falar um pouquinho sobre como vai funcionar. Sejam todos bem-vindos. Nós temos 29 pessoas online e isso é muito legal. É uma participação intensa aí no bate-papo público. É nesse bate-papo que a gente vai fazer a maior parte das coisas, tá bom? Deixa eu apagar essa enquete aqui. Não sei como apagar ela. Tudo bem. Gente, como é que acessa o bate-papo pelo telefone? Eu não consigo. Tá, quem está pelo telefone tem uma abinha de opção, se não me engano, do lado esquerdo em cima, e aí você alterna para o bate-papo. Eu vou fechar o teu microfone. Fecha o microfone, Fernando, que agora a gente vai iniciar. Aí, beleza. A câmera pode deixar, é legal. Eu tô achando, inclusive, que tem poucas câmeras, gente. Vamos botar a cara aqui para aparecer né? Eu sei que tem pessoas que gostam de assistir aula no banheiro ou de transitar com pouca roupa, mas quem puder, quiser colocar a câmera aí, eu acho muito legal visualizar vocês. Eu me sinto muito mais professor do que blogueiro falando na frente de um dispositivo eletrônico. Tá bom? Bem-vindos de novo. Essa disciplina é a Redação Jornalística 2, a maioria de vocês fez no semestre passado, alguns já tinham feito Redação Jornalística 1 em outro contexto. Essa é uma disciplina que vai permitir para a gente trabalhar com pouquíssimas perdas na modalidade à distância, tá bom? Então, assim, em relação, claro, eu gostaria muito de estar trabalhando com vocês pessoalmente, não é possível. Mas em relação a essa disciplina eu estou muito animado porque ela é uma disciplina essencialmente prática, né? A redação jornalística, ela é sobretudo uma boa redação, um bom texto jornalístico, ele é uma consequência da prática e a gente vai poder praticar. Não vai ser a primeira vez que eu dou essa disciplina com 15 encontros, né? Eu já tinha ministrado ela às quartas-feiras e tem uma forma de trabalhar com relativa tranquilidade com esse número de encontros. Eu acho que vocês não vão ter perdas significativas em relação ao módulo presencial nessa disciplina. E a única coisa que muda consideravelmente é que a responsabilidade por um bom andamento da disciplina vai estar muito mais na mão de vocês do que estaria num contexto presencial. Tá? No presencial eu olho nos olhos, eu sei quem está disperso, eu pego o material, eu posso aplicar uma atividade em sala e verificar o que vocês estão fazendo, eu sei quem está olhando para mim, quem está olhando para outra coisa, e aqui não. Por outro lado, e ao mesmo tempo, somos todos adultos, e é muito importante que vocês saibam dessa responsabilidade de vocês. Então, a primeira coisa que eu quero deixar é um desafio para vocês. Vocês vão ter N formas de passar por essa disciplina. Vocês podem passar de uma forma nas coxas, tranquilamente. Vocês não vão ter dificuldade para passar nessa disciplina, porque à distância, eu já fiz alguns cursos à distância, eu conheço as malandragens possíveis, não que eu tenha usado, né? Que eu não vou fazer um curso e perder o que ele tem a oferecer. E, ao mesmo tempo, vocês podem aproveitar totalmente da disciplina se vocês se empenharem. Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre como ela vai funcionar, tá bom? E vocês podem acompanhar isso aqui na tela embaixo de vocês, onde está aparecendo Redação Jornalística 2, 2020.1. Quem está no computador e quem está no celular pode alternar do bate-papo para a apresentação e pode utilizar o modo tela cheia. Então, você vai ficar cuidando da sua visualização. Eu acredito que quem está no celular... o Fernando, até abre o teu microfone de novo para você me dar um feedback. Vocês que estão no celular, você consegue ver só uma coisa ao mesmo tempo. Só bate-papo ou só apresentação, correto? Sim. Legal. Quem está no computador pode ter a visão de tudo ao mesmo tempo, mas... Eu posso... Pode falar. É porque, assim, eu acho que tem um computador que funciona aqui em casa. Aí eu posso rapidinho, só esperaria eu voltar para começar, só para ver se eu consigo esse computador. Pode. É só você clicar no link lá
e abrir, você pode continuar online nos dois. Vai com o celular, chega lá, liga o computador, e aí você não perde, tá bom? Eu vou explicando, Beleza, vou conhecer minha mas casa. não tem nenhum problema. Aqui consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Valquíria, você está no computador ou está no celular? Celular, legal. Bom, mexam aí, fuçem no computador, no celular, porque a gente precisa aprender a utilizar essa plataforma. Eu também estou aprendendo. Então vamos lá, eu vou conversar com vocês agora, utilizando a visualização em tela inteira para quem está na gravação. Nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre os recursos, o conteúdo, os recursos, a metodologia e a avaliação da disciplina, tá bom? Em relação ao conteúdo, se vocês já verificaram no SIGA, todas as aulas já foram lançadas desde a semana passada. Eu, inclusive, quero reiterar a vocês que, assim como no módulo presencial, o SIGA é fundamental. O SIGA é a principal plataforma nossa, plataforma de estudo, continua sendo, então você precisa acessar o SIGA, manter o seu e-mail e o seu telefone atualizado dentro do SIGA, porque é lá que vão chegar as atividades, os recados, né? A maioria de vocês entrou no grupo de WhatsApp por conta do SIGA, e os outros recursos, eles são secundários. O SIGA e a plataforma que nós estamos usando são os recursos principais, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre o conteúdo que já está disponível lá. Nós vamos trabalhar com 15 encontros, como eu falei para vocês. Alguns temas vão vão levar 2 aulas, outros a gente vai trabalhar em uma aula só. Isso já está estabelecido lá no SIGA, mas em relação à duração de cada tópico desse, a gente pode ter modificações de acordo com o desempenho da turma. Se a gente tiver um ponto em que houver mais facilidade, que a gente trabalharia 2 aulas, vamos para uma só. Se tiver algum ponto que a gente sente que tem que trabalhar mais, a gente segura mais um pouco, vai para 2 aulas, mas nós temos 15 encontros, a gente vai otimizar isso daí de acordo com o andamento. Contudo, a gente tem essa programação inicial e o conteúdo como um todo vai ser seguido de acordo com isso aqui. Vamos trabalhar as estruturas fundamentais do texto jornalístico, dicas que são gerais para qualquer tipo de comunicação jornalística ou não. Já vamos começar isso na aula de hoje. Nós vamos falar em seguida sobre os formatos e tecnologias envolvidos na produção e difusão dos textos jornalísticos, ou seja, tipos de texto jornalístico, as matérias mais quentes, as matérias frias de aprofundamento, textos opinativos, textos analíticos, reportagens, como o texto muda, como a estética e a técnica muda, e também nós vamos entender que o nosso texto ele vai mudar de acordo com as mídias. O texto que você trabalha no jornalismo impresso, diário, é o mesmo texto numa plataforma web desse periódico que você está trabalhando, ele já vai mudar de linguagem. Você vai trabalhar com uma blocagem de texto. Quando você for para o audiojornalismo, para um podcast, quando você for trabalhar com imagem em televisão ou na web, você já vai ter uma outra forma de trabalhar o texto. Então, no próximo encontro, o próximo tópico é fazer essa diferenciação sobre a relação do texto com os formatos tradicionais, com os tipos de texto jornalístico e com as mídias onde eles vão ser veiculados. Em seguida, a gente começa a trabalhar a disciplina da forma que vai ser até o final do semestre, tá bom? Do semestre não, do módulo, que é a partir de prática, análise e correção de texto, ou seja, todo dia um texto para produzir, todo dia uma nota, todo dia correção e análise de textos publicados por aí, tá? Então, isso já tem a ver com a metodologia, mas eu vou adiantar para vocês porque a gente não tem necessidade de fragmentar isso aqui. Bom, como que vai funcionar? Nós vamos, no final de cada aula, vocês vão receber pelo sistema SIGA as orientações sobre um texto a ser produzido e vão produzir esse texto, ok?
com uma data, essa atividade vai ter como prazo o dia da aula seguinte, mas não vai ser o horário da aula seguinte, né? Vai ser ao meio-dia, porque na parte da tarde, antes da aula, eu preciso corrigir. São em torno de 35 alunos que eu vou ter que ler um por um, fazer as correções e mandar o feedback. Então, eu preciso de uma tarde inteira, na verdade, até mais tempo, mas é o que a gente tem com esse quadro atual de Covid. Tá? Então, vocês vão ter uma atividade disponível no SIGA, vão executar essa atividade e na aula seguinte vocês vão ter um feedback dessa atividade e o conteúdo para a próxima atividade. Basicamente é isso o semestre inteiro. Vocês me entregam um texto, eu corrijo os textos, vocês recebem a correção, recebem uma nota, vão receber um feedback individual e eu vou trazer alguns erros sem identificar o autor para mostrar na apresentação em PowerPoint na aula, para que a gente aprenda com os erros e veja correções ou aprimoramentos possíveis. A gente vai fazer isso em textos quentes, ou seja, com jornalismo factual, com aquilo que a gente costuma chamar de notícia. A gente vai trabalhar também com os textos em aprofundamento e análise, que são aqueles textos que o fato pode não ser o elemento mais importante, mas o contexto, o assunto. Vamos trabalhar, então, nesse módulo com a questão da reportagem. Em seguida, vamos trabalhar com o texto jornalístico opinativo. Isso aqui é bem interessante, né? Porque a gente vive numa época em que qualquer pessoa dá qualquer opinião, de cocô à bomba atômica, todo mundo tem uma opinião e acha que é importante dar, né? E a gente vai ver que o jornalismo tem formas e ética no seu posicionamento opinativo. Vamos ver os formatos e vamos trabalhar. Vocês vão ter a possibilidade de expressar uma opinião, mas de uma maneira orientada, estética e ética. Tá bom? Em seguida, nós vamos fazer uma adaptação, né? Nós vamos fazer um texto adaptado a mídias tradicionais. Provavelmente eu vou pedir para vocês fazerem um texto de um mesmo bloco de texto para rádio, televisão e impresso. Em seguida, a gente vai fazer uma aplicação de texto a novas mídias. Pode ser web, redes sociais, podcast. Aí, com isso, nós vamos ter 1, 2, 3... Puxa vida, peraí. Eu tô com um probleminha aqui, né? Tô com problema no meu mouse, mas vamos lá. A gente vai ter... O professor tá mudo aqui. O senhor desligou o áudio? Não, eu parei de falar. Ah, tá. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5... eu tô com problema no mouse, no meu mouse aqui. No mousepad do computador. Só um segundinho, vamos ver se eu resolvo isso aqui. Eu vou pausar a gravação. Bom, o que vai acontecer? Nós vamos ter, portanto, 5 tarefas correspondentes a essas 5 aulas de prática, análise e correção. Vocês vão produzir isso via SIGA e elas vão compor a primeira nota de vocês. Em seguida, nós temos um trabalho final, que vai ser uma produção de uma grande reportagem, né? A gente vai trabalhar reunir as técnicas que a gente vai ter visto nas aulas anteriores para fazer essa produção. Esse vai ser o trabalho final de vocês, vai ser a nota 2, e nós vamos encerrar a disciplina. Antes que vocês façam perguntas sobre a nota, a gente tem um tópico para falar sobre isso, tá? Então, eu peço para vocês segurarem. Um segundinho. Vamos lá. Sobre o conteúdo das aulas, eu tenho as perguntas. Todo dia ou toda aula em relação... Valquíria está perguntando provavelmente em relação às atividades do SIGA, né?
todas as aulas, na verdade, são em 5 aulas nós vamos ter atividades. Desculpa. Em todas as aulas, eu vou cadastrar uma atividade para vocês. Em 5 dessas aulas, essa atividade vai valer nota. Nas demais aulas, elas vão valer a frequência e a presença de vocês, tá bom? Eu vou explicar em seguida aqui, quando a gente for falar da questão da frequência. Tá, vamos falar logo sobre isso, depois eu volto nas plataformas. Eu tenho 32 pessoas online. Isso é legal, mas nós temos... Esse daqui não é o único encontro. Esse daqui não é o único meio da gente ter as 4 horas de aula. Como vocês devem imaginar, nós não vamos ficar 4 horas aqui nesse tete-a-tete, tá? Nenhum professor aguenta ficar 4 horas, nenhum aluno aguenta, e se você fizesse como um desafio, alguma coisa do tipo, você poderia aguentar, mas o nível de aprendizagem cai bastante. A gente sabe que a capacidade de atenção e de retenção ele vai variar aí de 45 minutos a 50 minutos de atenção, depois a gente começa a perder o aluno e aí vai tudo por água abaixo. Mesmo na aula de 2 horas que a gente tem presencialmente, a gente trabalha sempre com o professor falando alguma coisa e depois a gente muda para uma atividade, tem um feedback, quem já teve aula comigo sabe como é que funciona. Então é assim que nós vamos continuar trabalhando. Ou seja, esses 32 alunos que estão presentes ou que estão pelo menos conectados aí na plataforma, eles estão presentes em 1 hora de aula. Existem outras 3 horas de aula que ainda serão dadas por meio das atividades, ok? Ou seja, para você ter a presença na aula, você precisa assistir a esse vídeo. Eu estou gravando, eu vou disponibilizar via YouTube para vocês, para quem não pôde assistir nesse momento, quem teve qualquer tipo de problema, e vocês precisam fazer a atividade referente àquela aula. Serão atividades simples, mas eu conto que vocês têm aí 3 horas, claro que eu não vou fazer uma atividade de 3 horas necessariamente, mas eu conto com um tempo dedicado a vocês a essas atividades. Tá? Senão a gente teria 15 encontros de 1 hora e teria 15 horas aula em vez de 60 horas aulas, que é o que a gente precisa. Não é uma adaptação, eu já trabalho dessa forma, porque a produção de texto ela tem a orientação, mas ela tem principalmente o feedback individual e a correção de texto. Não adianta, é assim que funciona. Tá bom? Vocês entenderam então como vai funcionar? Para toda aula, uma pequena atividade e todas as atividades vão valer a presença. Quando nós chegarmos nos formatos, naquelas 5 atividades, que são 5 formatos que a gente colocou ali, que já estão no SIGA, elas vão valer nota. Vocês vão ter 5 notas. Aí, digamos que você tirou 6, 7,5, 9, 8,5 e 10, por exemplo. Nós vamos cotar a pior nota, ou a atividade que você não fez, que naturalmente é um 0, e fazer a média das 4 melhores notas que você tiver nas atividades de texto, ou seja, nas matérias que vocês vão escrever e devolver para mim de acordo com a orientação que vai ser passada. Essa vai ser a primeira nota. A segunda nota vai ser um trabalho maior, uma grande reportagem que vocês... Uma grande reportagem não, vai ser uma reportagem, né? Grande reportagem, vocês vão trabalhar em redação 3. Mas com os elementos que a gente vai trabalhar aqui, vocês já vão ser capazes de escrever um texto com profundidade e trabalhar ele em blocos, que é o que a gente vai aprender aqui. Correto? Esse trabalho vai ser a nota 2. Então, vão ser a média das 4 atividades de nota vão ser a nota 1 e a atividade final vai ser a nota 2. No mais, a frequência vai ser aferida, ou seja, eu vou fazer a chamada de vocês observando quem realizou a tarefa que decorre de todas as aulas, inclusive da aula de hoje. Ok?
Vamos falar das plataformas. Siga, como eu falei para vocês, continua sendo a nossa plataforma oficial. A maioria de vocês recebeu a comunicação via Siga A sobre a existência do grupo de WhatsApp, sobre o meu endereço na plataforma RNP, sobre o meu canal no Instagram, e lá tem o meu e-mail também. Então ela é o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as atividades que a gente vai fazer. Então a nota que eu dou para vocês, vou maximizar a minha imagem aqui, a nota que vocês vão receber vai ser aferida a partir das atividades entregues no Siga. A frequência de vocês vai ser aferida a partir das atividades entregues no Siga. As comunicações oficiais do professor vão estar registradas no Siga. Tá? Professor, a plataforma tem muitos problemas, né? Acontece muita coisa. Eu conheço, né, já trabalho há bastante tempo com a plataforma do Siga A, sei que ela é problemática sim, sei que a gente tem problemas de conectividade, por isso nós vamos trabalhar com redundância, com recursos de sincronia e assincronia. Plataforma RNP, isso que vocês estão assistindo agora é uma plataforma, um momento de sincronia, ou seja, nós estamos todos ao mesmo tempo realizando a atividade. Porém, as aulas também vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas pelo YouTube, tá? E vão estar disponíveis aí no grupo de vocês. Assim que eu terminar a aula, em 10 minutos, a aula já vai estar disponível nos grupos. Ou seja, quem perdeu a aula pode assistir a aula. Teve um problema, não pôde participar do modo síncrono, você vai poder participar do modo assíncrono, ou sem sincronia, assistir o vídeo depois. Qual é o problema? Se você assistir depois, você não consegue participar, você não consegue fazer pergunta, você não consegue interagir com o professor e com os colegas. Tá? Então eu quero que todos estejam aqui, como estão todos hoje, 33 presentes. Quero que quem não conseguir, eu tenho aqui, estou vendo aqui que a Fênix, quem que é Fênix? Teve problema, tá no Instagram. Daisy tá no Instagram também. Daisy não, Daira Israela tá no Instagram, porque tiveram problemas na plataforma. Então, além de trabalhar com sincronia e assincronia, nós vamos trabalhar com uma coisa que se chama redundância, tá bom? A redundância é o que está rolando agora. Eu estou transmitindo uma coisa pela plataforma e pelo Instagram ao mesmo tempo. Se não der em um, dá em outro. Tá bom? Então, nós temos a situação, por exemplo, de trabalho. Isso já é mais complicado, porque esse é o horário de aula da universidade. Então, a gente não pode abrir mão do horário da noite para quem trabalha, porque é o horário que o nosso curso é ministrado. Mas, de qualquer forma, nesse módulo não presencial, vocês já conseguem, por exemplo, entrar um pouco atrasado, assistir o início e depois, e fica mais fácil conciliar com outras situações. O WhatsApp, ele vai ser, vocês já viram, tem um grupo, eu vou copiar para vocês o link do grupo, vou copiar do próprio grupo de vocês aqui. Vamos lá, eu vou disponibilizar aqui no papo. Quem não está no grupo de WhatsApp, basta clicar nesse endereço, pelo celular, é claro. Você vai estar no grupo de WhatsApp. É um grupo de mão única. É um grupo egoísta. Eu quero usar esse grupo como uma forma de redundância do Siga A. Então, sempre que tiver uma informação oficial, eu vou para o Siga A. O Siga A, por sua vez, envia tudo que eu coloco lá para o e-mail de vocês. Então, mantenham o e-mail atualizado que vocês não vão ter problema. Quem é muito jovem e não lembra o que é e-mail, é aquele negócio, tipo uma carta, mas que chega nos servidores de e-mail, Hotmail, essas coisas, né? Eu mesmo já não uso praticamente e-mail mais.
E eu vou usar o WhatsApp como uma plataforma de redundância para replicar as coisas que estão no SIGA. Tá? Então, o WhatsApp não é um meio oficial. Ele só vai replicar o que já está no SIGA. E ele é um meio para o professor se comunicar com vocês. Então, comunicação individual com o professor. Primeiro, questões técnicas, se está travando, se não sei o que lá. Se é uma coisa específica sua, eu lamento, mas você vai precisar resolver no seu computador, no seu aparelho. Acordou, quer dar um bom dia? Dá um bom dia no grupo da família, vamos deixar esse grupo bem limpinho. Quer falar mal do Bolsonaro? Tem alguma novidade sobre a vacina do Covid transmitir raiva? Sei lá, qualquer coisa. Guarda para você ou compartilhe no grupo da família. Vamos deixar o grupo limpinho para que eu converse com vocês. Em que momento que os alunos podem utilizar o grupo? Você tem uma dúvida que é uma dúvida coletiva. Por exemplo, no grupo hoje de laboratório de jornalismo, que é outra disciplina que eu estou dando, surgiu uma dúvida porque a minha disciplina desapareceu da grade deles e apareceu filosofia no lugar. Aí eu fui verificar o que é e respondi no grupo. É uma resposta para coletividade. Se você tem uma pergunta individual, pensa primeiro, ela é uma pergunta que o professor pode te ajudar ou basta eu me esforçar um pouco mais que eu resolvo? Tipo questões técnicas, né, de plataforma. Se for necessário, o professor está à disposição para atendimento direto. Lembra, eu também, da mesma forma como vocês, eu tenho 4 horas, ou seja, 8 horas a semana à disposição de vocês, tanto para corrigir o material, quanto para dar aula, como eu estou dando agora, quanto também para atender vocês no WhatsApp, que é a nossa forma de interação mais rápida, tá bom? Tem uma dúvida no texto, não é para ficar mandando texto antes, tá bom assim, professor? Não, mas você tem uma dúvida, professor, como é que, sei lá, enfim, eu não sei, vai depender de cada atividade, mas aí vocês podem conversar com o professor sobre as questões que forem coletivas, tá bom? E o Instagram, como eu falei, ela é uma forma de redundância da plataforma que nós estamos usando aqui, que é a RNP. Me perguntaram sobre o Google Meet, tá? Eu conheço o Google Meet, só que nós temos um problema. O Google Meet, ele precisa ser baixado por todo mundo. E o Google Meet não me permite fazer gravações. Eu preciso pagar um serviço aí que custa R$130 por mês para fazer gravações, tá? Eu não vejo nenhuma vantagem do Google Meet sobre a RNP. Se a gente tiver problemas em massa no acesso, a gente pode fazer uma redundância via Google Meet também, né? O meu objetivo é que não falhe, tá? Mas eu não tive nenhum problema até hoje com essa plataforma. Na verdade, eu acho que ela se aproxima muito da perfeição, tá bom? Então, tenta. Quem que é Fênix? Como é seu nome? Quem é a pessoa? É a Fernanda. É a Fernanda. Fernanda, é a Fernanda que estava aqui? Sim. Então, Fernanda, tenta de novo a RNP. Quando a conexão tá boa, ela não costuma falhar e ela é tão leve quanto o Google Meet. Se a gente tiver mais problemas, aí eu vou arrumar um outro computador e aí eu vou colocar um computador aqui do lado e vou transmitir via Instagram, via RNP, via Google Meet, Google Hangouts, Zoom. Eu testei todas. E no fim das contas a RNP é a que reúne mais vantagens, tá? Mas a gente não tem problema, a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. O importante é que vocês não percam nada. Vamos lá, agora estamos falando das plataformas. Eu preciso comprar um mouse porque esse aqui não está funcionando. Frequência e atividades, como vocês viram, a presença de vocês não é a presença na plataforma, porque vocês podem inclusive assistir a aula depois, sem nenhum prejuízo, a não ser o prejuízo de não poder interagir, mas todas as aulas terão uma atividade para vocês, para aferir a presença de vocês. Pode ser uma atividade muito simples, tá? Pode ser uma atividade mais elaborada, como vão ser aquelas 5 matérias que vocês vão produzir para gerar nota.
A avaliação de vocês, então, vai ser com os 4 melhores textos que vocês produzirem. Vocês vão produzir 5, um vai ser eliminado, o pior vai ser eliminado, eu mesmo vou fazer isso. É uma operação matemática. E depois vocês vão fazer uma reportagem para encerrar a disciplina. E, basicamente, é isso. Agora eu quero abrir para perguntas. Eu peço para que vocês utilizem o chat. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma outra... Nós temos um outro espaço, que é um espaço para perguntas. Vocês, quem está no computador já viu ali que tem um espaço para pergunta. Quem está no computador, clica lá em cima em perguntas, para vocês verem como acontece. Alguém clicou? Vocês encontraram o campo perguntas ali embaixo, ali em mensagens, tem bate-papo público e perguntas. Tá, só notas compartilhadas, né? Tudo bem, é porque a minha visualização é um pouco diferente. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer o login na plataforma RNP, vocês podem clicar lá, já tem um login. E aí você seleciona o FRR e você usa os dados do SIGA-A para entrar na plataforma. Tá? Vocês como alunos têm já uma conta na RNP. Não tem diferença, não tem muita diferença, mas permite vocês fazerem alguns encontros também e utilizarem a plataforma para vocês também. Alguém aqui escreveu em notas compartilhadas, mas não é o caso. Deixa eu ver, ninguém fez perguntas. Então, foda-se negócio de pergunta. Vamos utilizar o bate-papo público para qualquer dúvida. Por favor, não utilizem meus palavrões para me processar no vídeo. Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, né? O Weintraub, eu acho que foi que falou para filmarem os professores que estavam doutrinando, né? Uma coisa assim. Não, foi uma deputada, Carla Zambelli, sei lá, esse povo aí. Eu já estou fazendo a gravação e eu vou entregar tudo pronto para vocês. Eu só peço então que vocês sejam gentis e não me processem, tá bom? Não vai monetizar, Lucas, verdade. Eu acho que se o senhor falar bem do Bolsonaro, eu vou processar. Então, você fala... Pois não sei nem quem é esse cara. Mas então não utilizem com carinho o meu vídeo, tá bom? Vamos lá, então vamos utilizar o bate-papo público para perguntas. Eu estou com o bate-papo aberto aqui. Quem tiver alguma pergunta sobre o decorrer da disciplina e os tópicos que eu falei anteriormente, pode colocar agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma. Esther. Cadê? Começaram a digitar, vocês estão com medo de digitar aí, ó. Oi? Gente, a pergunta, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a respeito da disciplina. Vamos lá. Shigeaki, sim. Tá? Não vai ter nenhum produto, tá? É uma disciplina que vai ser baseada muito em tentativa e erro e em correção. Eu não espero reunir um material suficiente para a gente produzir nada que vai ficar como legado. Vai ser um legado individual para vocês, tá bom? Então não vai ter nenhum livro, nada do tipo. Nenhum jornalzinho, nada do tipo, tá? Nós vamos fazer só... vocês vão ver na prática como vai ser, tá bom? Eu vou riscar todos os textos de vocês, eu vou corrigir cada vírgula,
cada errinho, cada falta de clareza, e assim, com raras exceções, podem ter certeza que não vai passar quase nenhum texto bom o suficiente para a gente compor o livro. A ideia é justamente mostrar os erros, tá? Então, vai ser uma dinâmica pedagógica um pouco diferente da de laboratório de jornalismo que a gente produziu um jornalzinho, né? Em relação à EME, sim, hoje nós já vamos ter uma atividade que vai ser para marcar presença. Ela não vai ser uma atividade para fazer hoje. Claro que assim que eu lançar ela no sistema, vocês já vão poder fazer, tá bom? Mas não é, ela não é obrigatório realizá-la hoje. Ela vai ter um prazo. O prazo dessas atividades, geralmente, no caso de uma atividade para marcar presença, o dia da aula seguinte, ao meio-dia, e as atividades de nota, eu preciso ver quanto tempo eu vou precisar para fazer as correções. Eu quero também deixar para o meio-dia da aula seguinte, mas isso vai ficar bem claro para vocês, tanto no Siga A como no WhatsApp, onde vocês vão receber todas as informações em redundância. Ok? Mais alguma pergunta? Conforme for acontecendo, as coisas vão ficar bem mais simples e bem mais claras. Tá bom? Eu vou carregar agora uma nova apresentação. Tá bom? Olha que legal, agora ficamos todos nós aqui. Você fechou a apresentação para vocês também? Lucas falando que está suave. É isso aí. Eu tenho uma nova apresentação para carregar, para a gente iniciar o encontro de hoje. Mas antes eu vou fechar a câmera, fechar o meu áudio, para a gente tomar uma água. Vamos fazer um intervalo aí de 5 minutinhos e aí a gente retoma. Tá bom? Eu preciso beber uma aguinha e carregar a apresentação da aula de hoje. Até já! Vocês podem continuar online, na verdade não é para sair da plataforma, tá? Podem continuar na plataforma, só vamos dar 5 minutinhos para vocês levantarem, beber uma água, ir ao banheiro, qualquer coisa que for necessária, né? A gente não quer ter aquele constrangimento de esquecer a câmera ligada e ir ao banheiro com ela ligada, né? Isso vocês já viram que acontece bastante. É o terror da quarentena. Até já, tá bom? Vou suspender a live no Instagram também e em 5 minutinhos a gente volta. Lucas até hoje não fritou esse bife, pelo amor de Deus. Menina, todo dia eu tô comendo bife, tu acredita? Tipo, meu Deus do céu. O meio ambiente não agradece. Gente, desculpa, eu tô falando de carne pra vocês, desculpa. O telefone não carrega, aí o negócio para de funcionar, eu tô enlouquecendo. Alguém teria um notebook com câmera assim pra me emprestar durante esse período de quarentena, porque o único que funciona na minha casa é o Windows XP. Bom dia. O Windows XP não roda nenhuma plataforma. É isso. Temos 38 minutos de gravação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o texto jornalístico em sua essência, o que se aplica não só a uma mídia especificamente, mas a todo o texto jornalístico, e não só o texto jornalístico, mas como a toda expressão textual e falada, tá bom? Eu quero agora pedir às pessoas que têm microfone que me ajudem fazendo a leitura, tá? Eu já estou com a boca seca. Essa minha água mineral aqui, ela é da torneira do banheiro, porque não tem mais nem bebedouro aqui no bloco 1, tá? Então, como eu sou um cara que cresceu no mato, eu tenho resistência às doenças, mas não está gostoso e eu quero evitar ficar bebendo água, tá bom? Então, eu vou pedir para a Fernanda, que já está aqui ó, na tela com o microfone na mão, para fazer a leitura desse primeiro slide aí para gente. Pode ser, Fernanda? E aí, tá todo mundo me ouvindo? De boa? Todo mundo. A Rocha. Ok. Se eu errar alguma coisa, eu tô sem óculos, então é isso aí. Meu ainda tá no volta do oculista. Ok. Escrever e falar são verbos transitivos. Quem escreve ou fala para alguém.
Nós escrevemos para o leitor e falamos para o ouvinte. Queremos que ele entenda a mensagem, mas que a aprecie. Tempo investido em post, artigo, reportagem, telejornal ou entrevista deve ter retorno garantido, apuração séria, informações corretas e estilo atraente. O X da questão não reside no que dizer, mas no como dizer. 3 fatores ditam a língua a ser usada: o veículo, a natureza do texto e o público receptor. Legal. Ou seja, lembra aquele meme que já está um pouco desatualizado, que diz que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende? Né? Não é nem meme, é um argumento muito usado em relacionamentos aí afetivos, certo? Não vou fazer uma enquete sobre quem já usou isso, mas no jornalismo nós temos uma perspectiva diferente. Nós somos responsáveis pelo que a gente fala e somos responsáveis pelo que o outro entende. Evidentemente, isso não quer dizer que uma pessoa qualquer não compreendendo um texto qualquer é culpa de quem escreveu. Mas quer dizer que a gente precisa ter uma preocupação com esse conteúdo da saída até a chegada. Isso é o primeiro elemento que vai orientar a produção de um texto jornalístico. Saiba que existe um fato, por exemplo, numa notícia quente. Existe, por exemplo, vamos dizer que isso é uma notícia. O professor bebeu água da torneira do banheiro. Essa informação, ela pode ser escrita para alguém e vai ser lida por alguém. E ela precisa ser entendida por alguém de forma que essa imagem que você está vendo aqui, ou esse fato que você narrou, ele chegue na mente da pessoa que recebeu a mensagem de uma forma muito clara, ou mais clara possível. Tá? Vamos avançar aqui. Quem pode ser nosso próximo leitor? Basta abrir o microfone, gente. O rádio exige coloquialismo, a TV agilidade, a web síntese, o jornal tudo isso e algo mais. O editorial pede terno e gravata, nunca smoking. Reportagens, entrevistas, perfis são bem de blazer e calça jeans, nunca de bermuda e camiseta. Colunas, crônicas e blogs podem aparecer de sunga e sandália ou traje de baile. É escolha do autor. No exercício profissional, somos poliglotas na nossa língua, mas seja qual for o dialeto escolhido, seja qual for o veículo, seja qual for o destinatário, a mensagem precisa atender a 10 requisitos essenciais. São os mandamentos da comunicação. Com eles, dá-se o recado. Sem eles, perde-se o esforço. Legal. Vocês entenderam? Existe, primeira coisa, a preocupação com o seu público, com quem vai entender aquilo que você está dizendo, e existe uma preocupação com o seu meio. Ou seja, o texto jornalístico ele vai ser multiforme, multifacetado. Ou seja, nós somos poliglotas, a nossa própria língua, como ela fala ali. Esse daqui é extraído do Manual de Redação para Mídias Convergentes, da Haddad Squarizi. Vou disponibilizar para vocês, estou trabalhando aí com a pirataria dele. Eu falei pirataria na gravação, não quero que me entendam mal, não foi isso que eu quis dizer. Que vocês devem comprar esse livro. Manual de Redação para Mídias Convergentes, você tem esse livro na Play Store. Se não me engano, ele custa R$9, R$10, uma coisa assim, vale muito a pena comprar. Tá no Google Books também e tá na Apple Store. Então, ele é muito difícil, muito chato de achar, tem na biblioteca aqui poucas unidades. Eu tô fazendo uma versão minha, mas se você puder, tiver essa graninha aí, pode comprar, tá bom? Manual de Redação para Mídias Convergentes, ou seja, né, justamente o que a gente acabou de ler, é da autora Haddad Squarizi.
Se você não achar esse, você pode baixar também o Arte de Escrever Bem, da mesma autora. Tá bom? Vamos parar com esse papo de processo, que isso chama Mal Olhado. Isso. Esse livro, Arte de Escrever Bem, é muito bom, todos leiam. Muito bom. Eu acho que foi para ti, Sté, que eu passei essa dica de baixar na Play Store. Eu sei que foi sim. Eu baixei, comprei. Vale a pena, caríssimo, né? Caríssimo. Diga não à pirataria. Gente, diga não à pirataria, tá? É muito feio. Cada plataforma onde o texto jornalístico tiver, eu disse diga não à pirataria. Não, o último livro que o senhor indicou aqui. Tá escrito... Não dá para ver o chat pelo telefone. Dá. É a Arte de Escrever Bem. Tu tem que ir lá no canto superior esquerdo, clicar lá e ir para o bate-papo público. Eu demorei para achar também, é meio chatinho. Dependendo de onde o seu texto estiver, ele vai ter uma cara, praticamente uma língua diferente. Você imagina, então, por exemplo, um jornalista. Imagina um vídeo de YouTube de um jornalista fazendo um comentário sobre os fatos do dia ou num podcast, e imagina um blogueiro falando sobre maquiagem. Totalmente diferente. Da mesma forma como você consegue visualizar a diferença entre esses conteúdos, mesmo dentro de uma plataforma, o texto jornalístico ele vai variar muito de acordo com o seu estilo e de acordo com a plataforma que tiver. E, naturalmente, como a gente viu anteriormente, vai variar também de acordo com o público ao qual ele é destinado. Tá? E aí... nós passamos, então, para alguns mandamentos que são comuns a todas as plataformas, a todos os contextos onde o texto jornalístico vai se dar. Tá? Esse daqui eu vou fazer a leitura para vocês e uma breve explicação. Seja adequado. A linguagem de um texto jornalístico precisa ser adequada ao propósito e à mídia que você está. Então, por exemplo, uma linguagem muito coloquial ou chula pode pegar muito mal num texto. Assim como uma linguagem muito empolada, com palavras sofisticadas demais, com redundâncias, ela vai ser inadequada. Aí, ó. Temos uma aluna de outra turma assistindo aqui no Instagram. Bem-vinda aí, Graça. Seja claro, isso daqui é uma coisa fundamental. O texto jornalístico, ele é resultado, sobretudo, de uma pessoa que consegue... Um bom texto jornalístico é resultado de um pensamento claro. E aí a gente tem um problema enorme. Sabe quando você quer contar uma coisa para um amigo ou para uma amiga, e é uma coisa muito legal que aconteceu e você tenta expressar e você não consegue? Já aconteceu isso com vocês? Ou quando você quer contar uma coisa qualquer e você está muito animado, muito emocionado e você não consegue escolher as palavras e você não consegue falar com clareza? Pois é, essa é a dificuldade maior do texto jornalístico. Vocês já vão ter um desafio nessa área da clareza na primeira atividade que vocês vão ter hoje. Tá bom? Porque a clareza, ela é o ponto de partida do emissor, né, no caso o jornalista, que vai escrever com clareza e é a clareza que vai permitir que o receptor tenha aquela mensagem captada e tenha uma percepção clara daquilo. Quando a gente fala de clareza, vamos imaginar que entre o fato que você está narrando e o receptor que está recebendo esse fato, existem camadas. Essas camadas são a percepção do jornalista, o texto que ele escreveu, a mídia onde foi produzida. Cada elemento desses vai modificar o sentido do texto que está chegando naquele receptor. Então, quando a gente fala de clareza, a gente está imaginando uma coisa como se fosse um vidro. À medida que você for claro, você consegue aproximar ou permitir que o seu receptor visualize aquele fato. Tá? Então, assim, pensar com clareza é um desafio. Quem pensa com clareza vai escrever com clareza. Seja preciso. Por exemplo, é muito comum falar assim, nossa, hoje na aula tinham incontáveis alunos online, fiquei muito feliz como professor de ser tão prestigiado, de uma aula tão animada.
A palavra incontáveis, ela é uma palavra imprecisa. Sabe qual é a palavra precisa? A forma precisa de dizer o seguinte: às 20 horas e 11 minutos, o professor verificou que haviam 33 pessoas online na plataforma RNP e outras 3 pessoas online no Instagram, considerando alunos de outra turma que tiveram acesso também devido a esse perfil ser usado para as 2 disciplinas que o professor ministra. Então, por exemplo, numerar uma coisa é uma forma precisa e falar de muitas, inúmeras ou bastante são formas genéricas e imprecisas. Ser natural. Um bom jornalista, ele escreve de uma forma que o texto dele não parece uma coisa artificial. Tá difícil não ser redundante nas explicações, mas o que acontece é que a naturalidade, ela faz com que a leitura não seja forçada. Então você pega um livro para ler. Por exemplo, você tem um texto na sua mão aqui. Você começa a ler esse texto, e esse texto ele é carregado de palavras diferentes, ele tem uma forma muito diferente da forma como a gente fala, ele acaba sendo mais difícil. Ele vai ter alguma função, tem sim usos em outros contextos, mas no jornalismo a gente precisa da naturalidade. Seja fácil, tá? A gente não precisa falar de óbito, a gente pode falar de morte, a gente não precisa falar de féretro, a gente pode falar de caixão, a gente não precisa e não pode falar do meliante ou do elemento, a gente fala do acusado de roubo, a gente não precisa enfeitar o pavão. Seja leve, mais ou menos a mesma vibe, a gente pode falar as coisas de uma forma suave, seja respeitoso, surpreendente, seja dinâmico e seja gentil. Nossa, quanta coisa! Pois é, a gente vai praticar e a gente vai conseguir enxergar esses mandamentos em alguns vícios que a gente tem. Por exemplo, um dos maiores vícios é que nós brasileiros, por uma questão cultural, a gente gosta de enrolar, sabe? De não ser direto quando a gente fala uma coisa. Então, na nossa comunicação padrão, de uma forma geral, também estou falando de uma questão cultural, que não é uma questão individual, a gente vai chegar, por exemplo, quem já teve que declarar uma paixão por alguém? Complicado, né? Então, você pode chegar e dar uma volta, ser redundante, falar, pois é, sabe que nossa amizade é muito legal e que, não sei, talvez exista mais do que amizade, são coisas especiais e aí vai até você conseguir beijar, né, essa pessoa, caso ela queira, porque não é não, ok? Vai uma meia hora aí de blá blá blá. Claro que isso é uma coisa um pouco antiquada, hoje nós temos o Netflix, mas especialmente quando envolve sentimento, a gente costuma ser um pouco enrolado para expressar. O jornalismo não. O jornalista, especialmente na descrição de um fato, ele vai na jugular. O cara fala assim, ei, deixa eu falar um nome que não tem na turma para não pegar mal, não ser processado por assédio. Geise Slime, eu gosto de você. É isso mesmo, estou apaixonado por você. Quero saber se você sente a mesma coisa, porque eu gostaria muito de pegar na sua mão e sair daqui agora como teu namorado. Esse é o texto jornalístico. Então, vocês já viram em redação 1 como a gente trabalha com aquele elemento inicial do texto, que é esse impacto, que é essa coisa que torna o texto atraente, que torna o texto direto. Como é que é? Vocês lembram do nome? Daquele elemento que abre o texto jornalístico factual? Escrevam aí. Lead. Isso. Tá? Vamos passar para a atividade. Eu tenho algumas. Aqui a gente vai passar para algumas dicas mais objetivas do texto e a gente vai trabalhar isso ao longo das aulas. Hoje eu quero fazer uma medição da capacidade dos senhores de trabalhar com a clareza e com o lead.
Eu não fui professor de Red 1, acho que vocês estiveram com a Vângela, correto? E eu quero saber até em que ponto que vocês estão nesse desafio, que é o desafio enorme do jornalista, de pegar uma informação que, como toda informação, como toda a vida, é complexa, e gerar um conteúdo sintético, objetivo e que, ao mesmo tempo, seja completo e responda às perguntas fundamentais. Eu gosto muito de usar a ideia do plano cartesiano. Você sabe o que é o plano cartesiano? Uma reta, o tempo e o espaço, os dois eixos, o tempo e o espaço. Todas as coisas que nós fazemos, elas se localizam em algum ponto no tempo e espaço. Todos os atos acontecem no tempo e no espaço. Eu acho que tem uma ferramenta em que eu posso fazer isso. Deixa eu ver aqui, ó, que eu posso escrever. Tipo um quadro negro. Será que é aqui? Será que é aqui? Bom, eu vou aprender e na próxima aula eu faço. Mas se você me falar qualquer informação, o resultado do jogo do Flamengo, ele ocorreu em algum lugar no tempo, em algum lugar no espaço. Existe um fato e existe um ponto no tempo e no espaço onde você pode situar ele. Então, quem é flamenguista aí? Quem sabe o último resultado do Flamengo? O Flamengo jogou ontem, não jogou? Então eu vou fazer eu sou corintiano, eu vou fazer uma com o Corinthians. 2-1, Isabela. Contra quem? Fluminense. Fluminense, verdade. Eu até vi os gols. Onde é que foi o jogo? No Maracanã. No Maracanã. Então, essencialmente, a partir do momento que você tem um fato, e o fato é a vitória do Flamengo, putz, o Palmeiras deu 2-0 no Corinthians? Que bosta, hein? Bom, ainda bem que eu esqueci, senão eu ia estar com uma janela aberta aqui. Triste. Mas então, vamos falar do fato... Vamos esquecer esse negócio de Corinthians e Palmeiras. Vamos falar do Flamengo. Eu tenho um fato que foi a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Fluminense. Eu tenho um local que foi o Maracanã, que é o famosíssimo, a gente não precisa situar e falar mais nada, basta dizer Maracanã nesse caso. Se fosse o estádio Flamarion Vasconcelos, a gente teria que falar mais alguma coisa para situar nosso leitor. O Maracanã a gente sequer precisa dizer que foi no Rio de Janeiro. E a gente tem um tempo. Foi ontem. Que horas que foi o jogo? 8h30. 8h30. Ok. Então nós temos o seguinte, nós temos já um lead padrão que é situar um fato no tempo e no espaço. Que é assim, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 ontem jogando no Maracanã. Ok? Com essas informações, eu já coloquei uma informação adicional, que foi o placar, mas eu já criei na cabeça de vocês uma referência que relaciona tempo e espaço com um fato, e ainda descreve ele um pouquinho. Leads de futebol são muito fáceis de fazer, porque o fato ele é muito simples, é o resultado do jogo. Tá? Tenho certeza que se eu colocasse para vocês um texto que descreve o resultado que descreve uma partida de futebol e pedisse para vocês fazerem um lead, certamente vocês conseguiriam fazer. Agora, se eu colocar um fato mais complexo, com várias implicações e desdobramentos, e pedisse um lead, a gente teria um desafio maior. Pois é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar a atividade no Siga. Agora, eu vou encerrar a aula fazendo a gravação. Vocês estão me ouvindo? Caiu a conexão aqui rapidinho. Tá ok? Faça assim, ó, pessoal da câmera. Eu vou colocar no Siga 2 textos, tá? Eles vão estar num arquivo de Word para vocês abrirem de forma fácil. E vocês vão criar um lead para cada um dos textos. São 2 histórias. Uma história é um jogo de futebol. Aliás, vou pegar um jogo de futebol de agora, tá? Vocês, naturalmente, podem entrar na internet e copiar o lead desse resultado,
e eu, naturalmente, posso entrar na internet e ver que você copiou o lead desse resultado. E você vai perder a oportunidade de aprender, tá? Mas eu quero que você se esforce, faça isso, e eu vou mandar também um texto mais complexo, de uma história fictícia que eu criei, escabrosa, cheia de fatos e desdobramentos, e vou querer que vocês criem um lead também. São 2 leads, um fácil e um difícil, eu quero ver como que vocês se saem. Eu quero saber o seguinte aqui. Vou iniciar uma nova enquete. Quantos de vocês... será que eu não consigo? Quem aqui usa... como é que eu começo uma nova enquete? Aqui de novo, vamos lá. Quantos de vocês usam Twitter? Quem usa Twitter põe sim, quem não usa põe não. Legal. O Twitter atualmente, ele permite... Quantos caracteres mesmo? São 240 e pouco, né? Antes eram 144. Correto? Cadê o bate-papo? 140 antes, hoje são 280 ou 240? Legal. De qualquer forma, quem tem Twitter tem essa vantagem. Pensa que você tem que pegar um fato todo e criar um tweet. Tá? Um tweet é uma boa referência de tamanho para um lead, ok? Esse é o desafio. A gente vai ficar, eu vou limitar esses leads a 240 caracteres e vocês vão ter que elaborar esses 2 leads dentro dos 240 caracteres. Essa atividade vai valer a presença da aula de hoje e ela poderá ser entregue até às 14 horas da próxima aula, que é... Meu Deus, que dia é hoje? Eu tô perdido ainda, eu tô nessa quarentena. A gente está numa terça-feira, é isso? Hoje é dia 10. Não, hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Então, a próxima aula nossa é na segunda-feira. Então, até às 14 horas da segunda-feira, vocês vão fazer esse lead de 240 caracteres. Vanessa e outros que tiverem mais dúvidas, eu vou colocar todos os detalhes dessa atividade no SIGA, ok? Então, vocês não precisam se preocupar em entender agora, vocês vão entender lá, e se houver uma dúvida coletiva, vocês usam o grupo para fazer a pergunta coletiva, tá ok? Essa vai ser meu primeiro contato com o texto de vocês, então caprichem, se esforcem, e eu quero ver a capacidade de clareza, de síntese e a capacidade de organizar as informações de forma a fazer um lead claro dentro dos limites dos 240 caracteres. 240 caracteres. Bom, vamos de 240 caracteres. E para provar que é possível, eu vou fazer a minha versão também. Tá bom? Vamos lembrar que num texto, como o lead é uma abertura de um texto jornalístico, vocês teriam um segundo parágrafo para colocar outras informações, um terceiro, um quarto e assim por diante. Então, o limite vai ser os 240 caracteres. Se você não sabe contar, tem os aplicativos contam, tem o Word, o Office, né? Você seleciona o texto e coloca ferramentas, contar palavras, é o caracteres com espaço, que a gente quer que dê 240, senão você pode jogar online, você coloca no Google, contador de caracteres, aí você coloca, copia e cola lá, você vai ver quantos caracteres tem. Eu vou colocar esse texto na modalidade texto online, para que vocês postem ele no sistema SIGA, e vou aferir a presença de vocês a partir dessa atividade. Avisem os colegas que não estão no grupo ainda, para que entrem no grupo. Eu tenho 32 pessoas online, não sei se alguém deixou de vir por não saber. Vou reforçar no SIGA com uma notícia, vou repetir aquela notícia anterior, e se vocês souberem de alguém que não está aqui, que deveria, me ajudem aí. Eu acho que a gente tem 39 alunos. Poxa vida, 32 de 39 é uma frequência fantástica. Nem em aula presencial a gente tem tanto, tá bom? Agora, para encerrar a aula, a Isabela vai pegar aquela guitarra ali e vai tocar uma música pra gente.
É isso, Isabela? Aí, show ao vivo, hein? Gente, alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa, escrever alguma coisa? Atos em todas as partes, live de rock. Muito obrigado pela atenção de vocês. Claro que vocês não prestaram atenção, vocês reprovam, né? Então não chega a ser um favor, mas eu fico muito feliz de abrir essa disciplina com uma presença, uma participação tão grande. Em alguns minutinhos, o vídeo só demora um pouquinho para processar, mas ele já vai estar disponível no grupo de WhatsApp para vocês enviarem aos colegas faltantes de vocês, tá? E eles vão poder parar aí 2 horas da vida deles para ficar assistindo um vídeo gravado com um monte de gente falando. Tá bom? Professor, com essa audiência enorme, prestígio aí de 33, apareceram 33 aqui no meu participantes, número de participantes. Depois criar um lançamento online para apresentar a obra humildemente produzida. Ela foi lançada em Manaus e agora tem que chegar próxima aos alunos aqui de Roraima. E a temática corpo, veja que os corpos aí se emolduraram em diversas indumentárias, então é um livro bacana para a gente ter uma reflexão sobre essa temática que na pandemia é tão pertinente. E segurança alimentar, que é fruto da graduação em Relações Internacionais, para encorajar cada um que está aí. Tem um aluno incrível que fez um filme em animação. Eu até agora estou impactado positivamente.